Então, olá, caros alunos do oitavo A e B e nonos A, B e C. Vamos dar início a mais uma aula, nossa terceira aula remota. E o nosso tema hoje é notação científica. A notação científica é uma aplicação das potências, especificamente as potências de base 10. Então, é por essas potências que nós iremos iniciar agora, com as potências de base 10, ok? Então, vamos dar início a essa parte. Essa aula é dividida em duas partes. A primeira parte, como vocês estão vendo aqui, são as potências de base 10. Fiquem muito atentos ao que a gente vai debater agora, ok? Primeiro, para que servem essas potências de base 10? Na prática, elas servem apenas para resumir um múltiplo ou um submúltiplo de 10. Que são múltiplos de 10? São aqueles números que são multiplicados por 10. 10 vezes 10, 100. 10 vezes 100, 1000 e assim sucessivamente. E submúltiplos são as divisões por 10, tá? Então vamos aqui uma tabelinha prática dos múltiplos. Aqui nós temos 10 elevado à primeira potência dá igual a 10. 10 ao quadrado é igual a 100. Para quem lembra da propriedadezinha da potência especial, para a gente encontrar o valor das potências de 10, basta escrever o número 1 e completar com zeros de acordo com o valor do expoente. Então, fique atento a esta dica. São 2 zeros, porque o expoente aqui é 2, ok? 10 elevado ao cubo, 1000, porque é o 1 seguido de 3 zeros, como é o expoente. E 10 à quarta, 10.000. Esses são múltiplos. Observe que todos eles são valores maiores do que 1. Preste atenção, são valores altos, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão. Diferentemente dos submúltiplos. Ok? Nos submúltiplos nós temos valores entre 0 e 1. Não são negativos. São valores maiores que 0, menores que 1. Uma coisa que a gente tem que observar é o seguinte. Aqui nós temos nos múltiplos, nós temos todos os expoentes positivos. Se você analisar bem, os expoentes dos múltiplos são positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. O que vocês vão observar nos submúltiplos é que os seus expoentes das bases 10, afinal nós estamos trabalhando com potência de base 10, todos os submúltiplos têm valores de expoente negativo. Então fique atento quanto a isso. Vamos aqui para o nosso primeiro submúltiplo. Nós temos aqui 10 elevado a menos 1. Expoente negativo, menos 1. A gente vai aplicar aquela propriedadezinha. Quando o expoente negativo, o que a gente faz? Lembra que tem o 1 aqui embaixo. Então, quem está embaixo sobe, quem está em cima desce e transforma o expoente que era negativo, passa a ser positivo. Ficou 1 décimo elevado à primeira potência. Resolvendo, nós temos da seguinte maneira. Cuidado. 1 sobre 10, porque 1 à primeira é 1, 10 elevado à primeira é 10. Por que ficou 0,1 ou 1 décimo? Meu amigo, se você dividir 1 por 10, você vai encontrar 1 décimo. Tá? Então, é assim que a gente faz, ok? Próxima, 10 elevado a menos 2. Também invertemos, lembramos que aqui tem 1 embaixo. Quem está embaixo sobe, o de cima desce. E o expoente que era negativo passa a ser positivo. Então, vamos ficar com 1 sobre 100, porque 1 ao quadrado é 1, 10 ao quadrado é 100, transformando em decimal 0,01. 10 elevado a menos 3 é do mesmo jeito. Então, observe que é uma lógica para todos eles. Então, se o expoente é menos 3, quando a gente inverte a base, ele fica mais 3. Resolvendo, fica 1 sobre 1000. Por quê? Aqui do lado a gente viu que 10 ao cubo não é 1000. Então, ficou 1 sobre 1000. Transformando em decimal, 1 milésimo. E para finalizar aqui os nossos submúltiplos, os nossos exemplos, 10 elevado a menos 4.
nós temos aqui 1/4, 1 sobre 10.000, que aqui do lado também tem a mesma representação, que é igual a 0,0001, ou 1/10 milésimo. Então, observe todos vocês uma coisa aqui. Aqui o expoente é 1, olha a quantidade de zeros, 1. Mas o número é positivo. Expoente 4, aqui embaixo, olha a quantidade de zeros, 4 zeros, ok? Nos submúltiplos, cuidado. Expoente negativo, ele vai representar não a quantidade de zeros, mas o número de casas decimais que esse número possui, tá certo? Então, ele vai indicar o número de casas decimais. Então, aqui nós temos o expoente menos 2, então ele vai indicar 2 casas decimais. Próximo, está aqui, ó, 2 casas decimais. O expoente menos 3, então ele vai indicar quantas casas decimais? 3 casas decimais. O expoente menos 4, ele vai indicar 4 casas decimais. Porque quando o expoente é negativo, o número é um número decimal entre 0 e 1. Vamos aqui agora para os exemplos. Preste atenção. Vamos aplicar agora as potências de base 10. O que é que eu quero de vocês? Que vocês pausem agora esse vídeo, escrevam todos os exemplos no caderno, observem eu responder o primeiro exemplo, depois vocês tentam resolver a letra B, letra C, letra D e letra E, sem continuar o vídeo. Depois que vocês tentarem resolver, vocês dão o play e aí observam a correção, tá certo? Vamos lá. Vamos fazer aqui a letra A. 10^4 vezes 10^². Vai lembrar de quê? Propriedade das potências. Aqui nós temos o produto de potências com a mesma base. Repetindo, como é que a gente faz? Repete a base, somam-se os expoentes. 4 mais 2, 6. 10 elevado a sexta fica como? 1. Repete 1, seguido de 6 zeros, porque ele é um número positivo, então cada valorzinho do expoente representa uma quantidade de zeros. Letra B. Lembrando que você tem que tentar resolver, não passe para a letra B enquanto você não fizer. Letra B, nós temos aqui 10^8 dividido por 10, como é que faz? Aqui nós temos a divisão de potência de mesma base. Repete a base, subtraem-se os expoentes. Quem é a base? 10. Então fica 10 elevado a 8 menos 1. Por que 1, professor? Quando não aparece nada, o expoente é 1. 8 menos 1 ficou 7. 10 elevado a sétima também vai dar um número positivo. E muito grande, porque o expoente é positivo. 1 seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. 10 a sétima dá 10 milhões. Item C, já um pouco mais complexo, vamos lá. Ainda envolve produto de potências de mesma base, repete a base, somam-se os expoentes. Menos 9 mais 1 dá menos 8. 10 elevado a menos 8. Aqui a gente vai ter que lembrar daquela tabelinha passada. Como é que a gente resolve 10 elevado a menos 8? Então, preste atenção. Aqui, se ele é menos 8, lembrem-se, vão ficar 8 casas decimais. A resposta tem que ter 8 casas decimais, tá? Então, vai ficar da seguinte maneira. Vamos ver como é que a gente encontra essas 8 casas decimais. Aqui a gente aplica a propriedadezinha invertendo a base. Lembrando, embaixo do 10 tem o número 1. Então, quem está embaixo vai subir e o de cima desce. Então, vai ficar 1/10, transforma em positivo, 1/8. Agora, resolvendo, fica 1 sobre... Ora, 10^8 é 1 seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, seguido de 8 zeros. Como é que a gente transforma agora em decimal, que é o que ele está pedindo aqui? Calcular as potências, né? Então, vai ficar como, gente? Fica 0,
Vamos contar quantas casas decimais nós temos. Temos que ter 8 casas decimais, né, gente? Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É como se a gente passasse a vírgula bem aqui, ó, e virasse o número. Vocês estão observando aí? Passamos a vírgula aqui e viramos aqui o número, tá? Então, é como se acontecesse isso de maneira, né, assim, bem prática, seria mais ou menos isso aqui. Próximo exemplo. Temos agora aqui a solução do item D de dado. 4 vezes 10 a menos 6 vezes 10 ao cubo. Vamos lá. Primeiro a gente vai aplicar a propriedade aqui, ó. Produto de potência de mesma base, repete a base e somamos os expoentes, né? Então, menos 6 mais 3, que dá menos 3. Por quê, professor? Subtrai, sinais diferentes, subtrai e repete sinal do maior número, então do maior módulo. Ficou menos 3. Aqui vamos ter agora, deixa esse 4 até o final. 4 vezes 1/10 elevado ao cubo. Por que ficou assim? Você inverteu a base para transformar esse negativo em positivo. Fica como agora? 4 vezes, resolve aqui, 1 sobre 1000. 4 vezes, de novo, ó, passa a vírgulazinha aqui, vira um número, 0,001, tá? Invertendo o número. Então, vai ficar 4 vezes 0,01, dá 0,04 ou 4 milésimos. Próximo item, temos o item E. Mesmo jeito também, repete o 2 vezes produto de potência de mesma base, repete a base, somam seus expoentes. Vai ficar 7 mais 3 aqui, 10 elevado a 7 mais 3 dá 10 elevado a décima. 2 vezes, quanto é 10 elevado a décima? É o 1 seguido de 10 zeros. 3, 6, 9, 10. 2 vezes 10 bilhões dá 20 bilhões. Ok? Exemplo 2, nós temos aqui, transforme cada sentença abaixo em uma potência de 10. É o contrário do que a gente fez na outra questão. Na outra a gente pegou a potência e transformou no valor. Aqui nós temos o valor para transformar nas potências. Vamos lá. Letra A. Mesmo jeito. Copia no caderno agora, dá uma pausa, copia no caderno. Espera eu responder a letra A. Tenta resolver todas as outras letras, depois continua o vídeo para corrigir o restante, tá certo? Vamos ver. 100 mil é a letra A. Como é que a gente vai transformar numa potência que tem a base 10? Muito simples. Conta a quantidade de zeros. Por quê? Porque 100 mil é um número muito grande. Então vai ficar, são 5 zeros, então vai ficar 10 elevado à quinta. São 5 zeros. Letra B. Temos aqui 1 bilhão. 1 bilhão possui, também é muito grande esse número, possui 9 zeros. Então vamos ter 10 elevado à nona potência. A letra C, cuidado. Letra C é um número menor que 1, maior que 0. Está entre 0 e 1. Então tem que ter muito cuidado agora. Eu vou contar aqui é o número de casas decimais e não de zeros. De zeros quando o número é muito grande. Quando ele é muito pequeno, eu vou contar a quantidade de casas decimais. Então vai ficar que nós temos 6 casas decimais. Então eu vou pegar esse 10 e vamos elevar a quantidade de casas decimais, menos 6. Tá? Próximo item. Item D, do mesmo jeitinho também. Vou pegar aqui ele. Quantas casas decimais nós temos aqui? Temos 9 casas decimais. Então, vai ficar o quê? Ó? É como se fosse 10 elevado a quem? Expoente negativo, porque ele é um número maior que 0, menor que 1. Último exemplo, nós temos aqui agora o item E. Quantas casas decimais? 5 casas decimais. Então, vai ficar como? 10 elevado a menos 5. Tá? Então, esta foi a primeira parte. Dê pause, volte, acompanhe o vídeo e
Espere até a próxima, tá? Obrigado, fiquem com Deus. Tchau.